E aí galera, tudo bem? Eu sou o Alex. E eu sou o André. Nós somos do canal Quem É. Esse vídeo está sendo patrocinado por Marília Manzato Furlan, Foto e Vídeo, Estúdio 6, Êxtase Som e Iluminação, Seventech, Acessórios e Informática e Pizzaria Aquários. Galera, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram, Facebook e site de cada um deles para vocês conferirem os produtos de cada um e conferirem a execução do trabalho de cada. É muito top e vale muito a pena conferir. Bom, galera, estamos aqui hoje para bater um papo e saber mais da história da nossa convidada, a Elaine. Mas antes da gente começar esse papo, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta, deixa no comentário. Valeu? Vamos lá conversar com a nossa convidada de hoje. Quem é Elaine? Meu nome é Elaine, tenho 42 anos, moro em Santa Bárbara do Oeste e faço parte do Ministério Batista Renovada Getsemane como missionária há 13 anos. Elaine, como que foi a sua infância? Onde você nasceu? Como que você foi criada? Como que foi a sua infância? Então, Alex, a minha infância foi numa cidade chamada Ouro Oeste, perto de Jales, Votuporanga, na região de São José do Rio Preto. Elaine era uma criança muito peralta, alguém que não parava quieta, alguém que minha mãe tinha que cuidar de mim todo o tempo, os vizinhos. Para você ver, na minha infância, eu derrubei uma geladeira em cima de mim, eu derrubei um sofá. Infância bem gostosa de se viver. Era bem arteira, sabe? E às vezes meus pais me deixavam com uma vizinha e quando eu queria sorvete e repetir o sorvete e eles não me davam, uma certa vez, eu me lembro como hoje, eu era tão peralta que eu subi numa mesa de vidro e pulei porque eu queria sorvete e você imagina o que aconteceu com o vidro, Deus, né? Eu varei para baixo, mas graças a Deus não me machuquei, mas ganhei o sorvete. Começando uns livramentos aí já, né? É verdade. Elaine, e quantas pessoas eram na família? Você tinha irmãos? Quantas pessoas viviam na casa? Era só vocês? Nós somos em 4 comigo, 4 mulheres. É a casa das 4 mulheres. Somos 4 filhas mulheres, meu pai e minha mãe. Você é a mais velha? Não, eu sou a caçula. Você é a caçula? Sim. E teve essa história lá da caçula ser mais beneficiada da família ou não? Ah, tem sim, tem sempre essa história, né? A gente vê pela Bíblia, né? José também foi o queridinho, né? Apesar dele logo após ter mais um irmão, mas no período que ele foi caçula, ele foi bem mimado. A mesma coisa foi comigo. As bolachas era sempre para mim, eu que escolhia os sabores, eu que escolhia a quantidade que eu ia dar para as minhas irmãs. Então, realmente teve esse favoritismo, né? Sim, e sabe o que é mais interessante? Que eu nasci depois de 4 anos da minha irmã. E quando eu nasci, ela já tinha expectativa dela ser a caçula. E daí surgiu eu, para atrapalhar ela de ser caçula. E o interessante é que ela passou o tempo todo brigando comigo, porque ela não aceitava que eu nasci. Então, quando ela me batia, a minha mãe batia nela e minha mãe perguntava, você vai bater na sua irmã de novo? Ela falava, vou, porque eu que sou a caçula. Nossa. E hoje você vê, a gente é uma das mais garradas. Hoje ela cuida de mim, tudo que eu preciso, ela está presente. Mas teve sim esse momento. É um momento que eu acredito que muitos vivem, né? Que quando a gente é caçula, a gente não quer compartilhar. Por quê? Porque os pais dão tanto para a gente que a gente não quer dividir. E eu via isso quando a gente ia no mercado, minhas irmãs não podiam escolher nada, mas eu podia escolher. Então, aí meu filho também ele é bem mimado por ser filho único. E eu acredito que sempre quem é mais novo é bem mimado também, porque já passou por vários filhos, então acaba mimando o último sempre. E eu acredito que os mais velhos ficam bem enciumados em relação a isso. Assim, na sua adolescência, ainda tinha bastante desses ciúmes? Como que foi a adolescência sua? Então, Alex, aí depois a gente vai crescendo, né? E era uma infância gostosa, uma adolescência gostosa, onde que a gente brincava de pular elástico, onde a gente tinha esses tipos de brincadeira. E meu avô, ele era muito engraçado. Então, ele foi uma causa da onde rompeu o ciúme. Porque quando a gente brincava, ela sempre me batia por querer o meu lugar de caçula, né? Não. Só que aí eu peguei esses
coisas de luta boxe, aqueles sacos de boxe. Saco de pancada. Isso, só que ele não era tão sofisticado como hoje, né? Então era só um saco mesmo, e a gente enchia de areia e amarrava, né, para brincar. E eu comecei a treinar. Eu falava, ela não vai me bater mais. E eu comecei a treinar. Então, um belo dia, a gente estava brincando de elástico, e ela veio. E eu consegui bater nela e em todas as outras minhas irmãs. Aí veio o meu avô. E meu avô, ele não batia na gente, assim, de chinelo, de nada disso. Ele batia com o boné. Com o boné? Com o boné. Ele tirava o boné e dava. Mas aquilo lá arde. Às vezes você acha que o chinelo dói, que a vara dói, mas você não tem noção que é apanhar de boné. Tá e vendo? eu apanhei de boné. Tá vendo? Você que quer corrigir alguém, não bate de chinelo, não. Pega um boné, a pessoa vai aprender, viu? Pode acreditar. E aprendemos, hein? Dali em diante a gente não brigou mais, acabou o ciúme e a gente criou um grande vínculo de amor e união e amizade que prevalece até hoje. Somos uma família muito unida. E logo depois também eu já entrei no campo do esporte, onde eu sempre gostei demais. Então quase nem ficava em casa mais. E você fazia esporte lá em Jales? Ouro Oeste. Ouro Oeste? É lá que você fazia esporte ou você já mudou para cá onde você mora hoje? Não, eu praticava lá mesmo, porque eu tive uma infância também muito cheia de problemas, porque eu nasci com bronquite. E durante o período que eu tinha bronquite, eu ficava um dia em casa e 5, 6 no balão de oxigênio. Nossa. E o médico sempre dizia, olha, ela tem que praticar esporte, ela tem que praticar natação, isso vai fazer bem. Mas a minha mãe achava que não ia fazer bem porque eu era bem magra, até me chamavam de Olívia Palito, de tão magra que eu era. Sabe o que é pesar 25 quilos? Sei bem o que é isso. Era isso, entendeu? E um dia eu decidi jogar vôlei. E a minha mãe dizia, não vai jogar vôlei porque essa bola vir em você vai ser quebrada. Ela imaginava que os meus ossos iam quebrar só de uma bola de vôlei, de tão magrinha que eu era. Mal de mãe. E aí eu comecei a praticar o vôlei e a bola vinha e eu ficava com aquilo na cabeça. Poxa, se essa bola me pegar, vai quebrar meus ossos. E era engraçado hoje, né? Naquele tempo não, hoje até se chamaria de bullying, né? Uhum. Mas naquele tempo era brincadeira de criança mesmo. Uma brincadeira saudável. Sim. Aí eles falavam que eu parecia dentro do campo aqueles... como que eu vou falar? Não é urso. Falava que eu parecia um pinguim. Porque eu não me movia. A bola vinha, eu ficava igual um pinguim parado. Era aqueles cones parados no mesmo lugar. Essa bola vinha e acertava, senão assim. Deixa eu falar. Por quê? Porque dentro de mim ficava pensando, e se essa bola quebrar meus ossos? Sim. Né? E aí todo mundo ficava, pinguim, pega a bola. Né? E um belo de um dia eu coloquei dentro do meu coração, poxa, eu vou ser a melhor. Isso também é muito bom. Eu falo porque eu passei um pouco por isso também. Eu sou bem competitivo em esportes assim. E como que foi aí? Você participava de campeonato, alguma coisa assim? Sim, aí eu coloquei dentro do meu coração, eu vou ser o melhor. Chega de ser pinguim. Chega de ser Olívia Palito. Eu ficava com isso no coração. E aí eu fui treinar com outro professor. Deixei a minha professora e fui treinar com outro professor. Porque eu não gostava muito de vôlei de quadra. Porque vôlei de quadra depende-se de 6 pessoas, de todo... Sim, é uma equipe. Uma equipe. E eu resolvi jogar vôlei de areia. A minha prima chegou, que ela morava em Mato Grosso, e ela veio morar na cidade. E ali a gente começou a treinar junto com um professor. E ele olhou para mim e disse, poxa, vocês têm potencial. E não vou dizer para você, mas dentro de 2 meses, a minha professora antiga de vôlei de quadra estava suplicando para mim voltar para o time. Você voltar para o time dela. De tão boa que eu fiquei. Por quê? Porque a gente começou a participar de campeonato de vôlei de areia e eu me encontrei. Porque só dependia de mim e dela. E a gente era muito amiga. Então, a gente ganhou muitos campeonatos. Essa amiga que você fala é a amiga lá em... É minha prima. Hoje ela reside em Santa Bárbara do Oeste. Mas era minha prima. Prima e amiga. Então, vocês duas jogavam junto. Jogamos junto. Aí, joguei um pouco de vôlei de areia e joguei um pouco de vôlei de quadra. Mas aí, eu já não era pinguim, já era melhor. Aí sim. Isso é bom porque, tipo assim, eu na minha infância, eu passei um pouco por isso também. Eu tive umas doenças respiratórias também, como bronquite. Mas não cheguei a ficar... entubado, alguma coisa assim, dessas coisas não. E também passei por isso, falando que não podia fazer exercício físico, essas coisas. E como eu tinha bastante alergia, eu gostava de jogar bola no campo, também não podia, porque antigamente o campo era pintado por cal. Então isso acabava afetando a minha alergia. Só que isso eu
tirei de letra, continuei, graças a Deus, fui um dos melhores também na minha época, né? O que você acha que foi mais marcante para você ter essa tomada de decisão, que mudou você, tipo, de sair de um esporte e ir para o outro? As pessoas te oprimindo ou você falar, não, eu vou para um que só depende de mim, de outra pessoa, para mim me esforçar mais? Então, André, foi uma coisa tão assim tremenda que inaugurou o clube da cidade. Sim. E no clube da cidade tinha o campinho de vôlei de areia, era o único na cidade. Então, todo mundo que jogava vôlei de quadra começou a ir para o vôlei de areia. E quando chegou lá, eu não tinha parceiro, né? Porque quem ia querer pinguim? Ninguém. Já tava com a tarjeta de pinguim, né? Então era como, sabe, não sei se vocês já passaram por isso, mas já viu quando tem aquela equipe de pessoas e vai tirar 2 ou 1? E cada um já gruda no outro e você fica lá? Era sempre a última a ser escolhida. Eles vão tirar impopar, perdão. Sim. E aí fala assim, pode começar a escolher. Aí escolhe um, escolhe o outro, escolhe o outro. Você já sabe que você não vai ser escolhida. Sim. Você vai para aquele que for o último. Aí era mais ou menos assim. Então eu comecei a ir, conhecer o clube, comecei nadando e olhando para a quadra. E pensando, poxa, eu quero jogar, eu vi elas jogando, eu vi elas pulando. Eu falava, poxa, por que eu não consigo fazer isso? Então, quando a minha prima veio, a gente começou a jogar no secreto. Sim. E ela era mais ou menos igual eu. A gente mandava aquelas explosão que parava do outro lado a bola, né? Só que depois eu acredito muito assim, em tudo aquilo que você se dedica, Deus te ajuda. Sim. Então, eu coloquei dentro do meu coração, firmei, e hoje eu compreendo que a Bíblia diz assim, se você projeta alguma coisa, fique firme. E a luz do Senhor vai brilhar no teu caminho. Então, eu acredito nisso. Por mais que eu não conhecia Deus, por mais que eu não sabia da existência de Deus como hoje, do amor de Deus, do cuidado de Deus, eu entendo que é uma verdade. Quando você se esforça, Deus te ajuda. E eu me esforcei. A gente fazia em secreto, a gente ficava lá com tipo, o povo ia embora às 6 horas da tarde, nós entrava na quadra e só saía a hora que fechava, 10 horas da noite. Sim. Isso é uma história bem legal, assim, porque, tipo assim, é aquela história de superação, de você querer algo, tentar buscar ser o melhor naquilo ali. E a sua prima acompanhava você nisso daí, ela era boa também igual a você, ou ela era mais ruinzinha e foi ficando boa junto? Não, ela era boa. Ela foi ficando boa junto comigo, mas assim, ela se tornou boa como eu. Então, quando vinha as equipes de fora, de São José do Rio Preto, quando vinha de Fernandópolis, vinha aquelas marmanjas treinadas de clubes, né? E elas chegavam lá, elas se surpreendiam porque encontravam 2 meninas realmente do interior do interior. Aquela magrelinha, que vai passar o trator em cima. Só que sabe o que era interessante da magrelinha? É que a magrelinha conseguia correr a quadra inteira para pegar a bola, porque tinha pique, e eu praticava muito também corrida de 100 metros, de 500 metros, o atletismo. Então, era muito chamada para o atletismo exatamente pelas minhas pernas, né? Sim. Como eu era bem magrinha, então as pernas ficavam longas, né? Então, ganhei muitas medalhas também do atletismo, e isso me fez também crescer no vôlei de areia. Isso é algo que faz muita diferença, né? Que nem você se empenhar. Tipo assim, no vôlei as pessoas vão focar no quê? Vou ficar treinando a habilidade em tocar e atacar. Você não, já foi além. Não, vou treinar tiro de 100 metros, tiro de 500, para quê? Para se especializar ainda mais, para se desenvolver ainda melhor no esporte. Sim, isso me ajudou muito. E ajudou ela também, a minha prima. Apesar dela ser meio mais baixa que eu e ser um pouquinho mais forte que eu, era alguém que cortava muito, era alguém que bloqueava. Então, assim, a gente tinha um balanço muito bom. Então, assim, quando agora conversando com vocês, começa a vir um reflexo, né? Daquela época, sabe? Você olhar para uma quadra e você ver a bola tão longe, todo mundo desacreditar que você ia chegar, e de repente você jogar o corpo, chutar e a bola voltar pelo seu chute. Então, assim, eram momentos assim de muita emoção. E teve algum campeonato que ficou marcado assim para vocês, que vocês ganhou ou perdeu, mas foi um campeonato que marcou mesmo? Teve sim, eu só não lembro bem o ano, mas teve um que a gente foi vencendo, e só que a gente ficou paralelo com 2 meninas de uma cidade vizinhas, que vou falar para vocês, elas davam quase o dobro de mim, que já era alta, e ela favorita.
Então, assim, imagina um peso de torcida. Torcida tudo contra. Quase que uma cidade vindo, uma cidade vizinha de ônibus, tudo, sabe? Aquela torcida toda. E eu até acredito que a nossa torcida, ela ficou bem retraída, porque eu acho que elas ficaram surpresas por ver a gente jogar. Porque de Pinguim para um campeonato e chegar na final daquele campeonato, então eu senti que a nossa torcida ficou muito ofuscada, surpresa, e aí aquela torcida virou um alvoroço da torcida ao contrário. Então foi um momento muita tensão assim, e foi momento assim de você pensar, ou ganha ou não ganha, mas ninguém tomava distância, era um ponto para lá, um ponto para cá, um ponto para lá, sabe? Então foi um campeonato que ficou na história pra gente, assim, que a gente venceu mesmo suado, assim, de Vocês último. ganharam, Ganhamos. Foi praticamente Davi e Golias, então. Foi mais ou menos aí. E isso que é o gostoso do esporte, é você entrar numa competição, as pessoas não darem nada, a torcida toda contra, e você criar a força daquele problema, né? Que tipo assim, tá tudo contra você, tá a torcida contra as pessoas, julgam a outra dupla como melhor, e você criar uma força disso daí para superar isso daí. O gostoso do esporte é isso, e quando você sai campeão num negócio desse, fica marcado, eu acho que pro resto da vida mesmo. Eu já tive algumas histórias assim também, eu jogando futebol de areia, pela empresa eu consegui catar 5 pênaltis num jogo, fora o jogo que acabou empatado. A gente foi para a decisão dos pênaltis, eu catei mais 3 e os outros 2 eles chutaram para fora. Então, aquele jogo, a gente ganhou nos pênaltis, mas eu não fui campeão naquele torneio. Mas aquele jogo ficou na minha memória para sempre. Então, tipo assim, marca porque é uma coisa que ninguém me conhecia ainda na empresa e eu consegui me destacar nisso daí. Então, tipo, marca a competitividade, aquela coisa que vem de dentro para você sobressair. E isso daí você levou para sua vida também? Sim, com certeza. E quando eu saí da cidade de Ouro Oeste, na idade de uns 15 anos para 16 anos, eu cheguei aqui para cuidar de um sobrinho meu e eu não pude fazer educação física aqui. Então, você imagina, era como se tivesse arrancado um pedaço de mim. Porque a partir do momento que eu me encontrei no vôlei de areia, eu jogava vôlei de areia da meio-dia, 1h, até as 10 horas da noite, quando fechava o clube. Então, assim, não era uma brincadeira, era uma coisa que fazia parte da minha vida. Então, eu estudava na parte da manhã, meio-dia eu chegava em casa, almoçava, clube. E dali eu só saía, realmente, a hora que fechava, tinha vezes que a gente saía junto para fechar o clube. Nós esperávamos o zelador do clube fechar, de tanto que a gente gostava, entendeu? E quando eu cheguei aqui, eu fui tirada esse pedaço de mim, que eu não podia ir porque eu tinha que ficar com meu sobrinho. E quando deu mais ou menos uns 2 anos que eu estava na cidade, eu comecei a jogar vôlei. Comecei a voltar a jogar vôlei no Alchester. E foi também onde o Alchester surpreendeu, porque era time de classe contra classe, interclasse. E quando eles me viram na educação física, todo mundo queria eu no campeonato. Também ganhei no Alchester. E o Alchester não ganhava muito do Brocato. Sim. Então tinha aquela... Eu era da Brocato. Tinha aquela rivalidade, mas na minha época ganhei do Brocato, ganhei de vocês. Naquela época eu não jogava ainda. Mas você veio sozinha pra cá? É que a minha irmã já morava aqui, ela era professora, e aí ela teve um filho, né? E para ele não ficar sozinho, então enquanto ela dava aula, eu cuidava dele. Ah, e nessa trajetória seus pais ficaram lá? Sim, só veio eu para morar junto com ela e meu cunhado e o meu sobrinho Matheus. E como que foi essa adolescência sua longe dos pais, morando com a irmã? Olha, Alex, não sei se juntou tudo, né? A saudade dos pais, a cidade onde você conhece todo mundo. Imagina você sair de uma cidade onde naquela época tinha 4, 5 mil habitantes, para chegar numa cidade de 170, 160 naquela época de habitantes. Então, foi algo assim que mexeu totalmente com a minha vida. Galera, olha o que chegou aqui pra gente. Dá uma olhada nisso daqui. Olha que top, galera, do nosso patrocinador. Pizzaria Aquários. Nosso patrocinador acabou de mandar aqui pra gente comer. Olha que delícia isso daqui. Dá uma olhada. Isso daqui você come e não engorda, viu? Os caras são muito fera. A pizza é top, de qualidade. Dá uma olhada. Liga lá. Liga nessa pizzaria. Pega a sua pizza. Fala que foi por indicação daqui do canal Quem É, que você vai ganhar um desconto. Elaine, como que é vir pra cá e os pais ficarem
ficar em outra cidade? Como que foi? Então, Alex, foi muito difícil para mim, porque além de eu deixar meus pais, eu deixei o vôlei, né? Eu parei tudo. Foi difícil para mim porque eu saí de uma cidade onde que era 3.000 a 4.000 habitantes. Cheguei numa cidade onde eu não conhecia ninguém, de 160, 170 mil habitantes. Então, foi bem difícil para mim acostumar. Eu tinha a alegria de sair na frente da minha casa e todo mundo dizer oi, oi, oi. Uhum. E como meu pai, ele sempre foi do ramo da política, vereador, então a nossa casa era das 5 horas da manhã até às 11 horas, meia-noite, lotado de gente. Aí eu chego numa cidade onde eu não conheço ninguém, não vejo ninguém. E apenas mais uma pessoa no meio da multidão. Entendeu? Então, para mim, era ficar dentro de casa. Sim. Uma pessoa que só vivia para a rua. Então, imagina como não era. Então, às vezes eu chorava, escondido da minha irmã, claro, para ela não ficar triste. Às vezes eu ligava para minha mãe e dizia, mãe, eu quero ir embora, aqui não é meu lugar. E minha mãe dizia, poxa, mas sua irmã precisa de você, fica aí. Então, eu engoli o choro e ficava... a saudade era muito ali. Demais, demais. Deixei a todos os meus colegas de classe, né? Você tem aquela intimidade com os alunos, aí você chega numa cidade onde você não conhece ninguém dentro da sala de aula. O estudo muda totalmente. Eu não sei se vocês não conhecem muito bem o interior, mas é uma instituição escolar bem diferente daqui, é mais regrada, é mais puxada, parece uma escola particular. A alimentação de lá para cá era totalmente diferenciada. Então, a gente tinha uma alimentação balanceada, onde tinha arroz, carne, legumes, era tudo preparado, suco, natural. Então, eu vinha de uma escola que parecia particular. Aí cheguei aqui, era um caldo marrom dentro de uma travessinha, uma sopa, um pão com manteiga, né? Assim, então, aquele mingau de chocolate. Quando eu cheguei na cidade, eu falei, poxa, que isso? A hora que a gente saiu para o intervalo, eu achei, bom, e agora, né? Como que eu vou comer? Eu não vi mesa, não vi nada, né? Sim. Era só o pátio vazio. E na escola que eu estudava, eram as mesas tudo certinha, bonitinho, os bancos para a gente sentar, fazia fila, tinha a mulher que servia o arroz, a outro feijão, era tudo certinho, a quantidade. Aí quando eu cheguei, eu vi a fila e eu vi as pessoas saindo com uma caneca. Coisa que lá era um copo. Aí eu cheguei aquelas canequinhas de plástico. E eu olhei dentro, assim, aquele leite ralo, aquela coisa, né? Aí eu olhei na mão aquele pão de leite. Sim. Sabe? Que metade vinha com manteiga e a outra metade não. Não existia. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa cidade, né? Deixei o bom e do melhor, né? Na cidade. Então foi muito difícil até eu adaptar aqui. Aí se adaptou, conseguiu bastante amizade? Aí, né, eu comecei a amizade ali na rua de casa, onde que tinha muito movimento de jovens. A Rua Campo Grande era uma rua, assim, lotada. Eu acho que as ruas vizinhas achavam o point na Rua Campo Grande. E o que era que eles faziam? Jogava vôlei. Aí tocava na paixão. Então, ali, eu comecei a nascer de novo dentro dessa cidade, porque ali a gente amarrava uma corda. Eu sei que os pais dos meus amigos odiavam, mas a gente amarrava uma corda e quando vinha caminhão ou carro muito alto, tinha que esperar a gente catar um rodo, erguer a corda para o carro passar. Então, assim, eu comecei a viver de novo. Mas isso que era uma infância, né? Sim, era maravilhoso. Aí começou a ser maravilhoso, né? E a gente jogava vôlei, eu me lembro que tinha uma vizinha que até hoje mora lá. Quando a bola caía lá, era a nossa tristeza maior. Porque ela voltava cortada. Nossa, aquilo era triste demais. Toda vez que a bola caía lá, ela cortava e mandava a bola de volta cortada. Mas mesmo assim a gente não parava de brincar. Jogava vôlei, acertava os portão, levava bronca, né? Bravo. Vai quebrar o portão, toda hora o portão. Mas a gente viveu uma infância, uma adolescência maravilhosa. Muito boa. E esse espaço que você teve, assim, hoje você é missionária, evangélica, se batizou, está na igreja. Como que foi essa trajetória sua da adolescência a começar a ir a uma igreja? Então, Alex, quando a minha irmã parou de dar aula, ela resolveu voltar para casa dos meus pais. Só que eu já não acostumava mais agora era ao contrário.
Você não queria mais voltar. Eu não costumava mais sair de uma cidade de 160, 170 mil habitantes e ir parar numa cidade de 5, 6 mil. Então, para mim, eu tentei ir, me matriculei na faculdade de engenharia civil, fiquei lá 1 ano e 6 meses, não consegui suportar ficar lá, voltei de novo para cá. E quando eu voltei para cá, eu vim morar na casa da minha avó. E ela era da congregação. Então, todo dia ela falava um pouco de Jesus. Meu tio falava de Jesus. Tentavam me levar para a igreja. Fui uma vez ou outra. E queria balada, não queria Jesus. E a minha avó perseverou em orar, em buscar. E foi chegando, mas eu gostava muito de balada. Eu saía de segunda a segunda. Então, eu saía daqui para ir na balada em Campinas. Eu já saí daqui para ir numa boate em São Paulo. Eu saía daqui para ir para Piracicaba. Para mim, aquilo era vida. Né? Então, eu já não queria mais faculdade. Eu fiz, para você ver, eu fiz 1 ano e 6 meses de engenharia civil. Eu fiz 1 ano de direito. Eu fiz 1 ano de educação física. E eu não prevaleci em nenhuma. Por quê? Porque eu não queria ficar lá. E era lá que eu tinha uma bolsa integral. Lá que você tinha o estudo, tudo certinho. Tudo de graça. Eu tinha ônibus que me levava até a faculdade. Eu tinha a bolsa, pagava totalmente a minha faculdade. Só que eu não conseguia ficar lá. Por quê? Porque eu gostava de estar no meio de muita gente e de balada. E a minha avó começou muito a falar de Jesus, falar de Jesus. E uma certa vez, quando saiu aquele concurso da Loira do Tchan, a minha amiga se candidatou. E aí eu comecei a ser empresária dela. E um belo dia, na final, já ia para a final, já ia para o Gugu para decidir, ela estava na final. E a gente tinha bastante proposta de Playboy, de revista sexy. E naqueles dias, um amigo meu me chamou para ir numa igreja, até ele é falecido, o apelido dele era Japão, Sandro. Ele falou, vamos na igreja porque vai vir a Aline Barros. Eu falei, vamos lá. Quando chegou lá, não tinha Aline Barros. Não tinha nada de Aline Barros. E eu estou esperando essa Aline Barros. E o culto acontecendo e tudo, e quase acabando já a pregação. Eu falei, será que essa mulher canta no final, né? Mas eu não via ela no altar, não via ninguém falar. E eu falei, mas não via câmera, não via filmagem, não via nada, só via o culto acontecendo. Aquilo lá, cadê a Aline Barros? Cadê a cantora? E nada da cantora. Né? E como na Vox vira e mexe na notícia, ela sempre a notícia e a Vox colocava algum louvor dela, né? Escutava. Então eu acabava sabendo quem era a Aline Barros. E eu fui para ver a Aline Barros. Só que chegou lá e eu encontrei algo bem maior que a Aline Barros, que era a presença de Deus. Então a palavra falou muito forte no meu coração. E dali eu comecei a olhar diferente o que era servir a Deus. Mas nisso daí, nessa trajetória sua assim, vocês estavam indo para tentar ganhar a final da Loira do Tchan com a sua amiga. Sim. E você como empresária. Sim. Então, tipo assim, eu acredito que não foi tipo assim, vamos largar tudo. O que sua amiga falava nisso daí? O que estava passando na cabeça, na verdade, na sua cabeça? A gente só foi lá mesmo para a Aline Barros. Só que eu saí de lá com aquele, vamos dizer assim, aquele petisquinho de Jesus. Aconteceu alguma coisa. Aquele toquinho em você, assim, que você começa a sentir algo diferente, mas você não sabe o que é. Então, na verdade, você ainda não quer Jesus, mas você sabe que ele causou alguma coisa dentro de você. Aconteceu alguma coisa aqui. Tá? E naquela época eu ia na igreja católica. E lá eu já ia entrar para o louvor, mas eu ia na carismática. Então, eu estava entre a carismática, um pouquinho daquilo que eu encontrei de Jesus, que eu não sabia o que era, mas eu sabia que alguma coisa tinha acontecido dentro de mim, e estava com toda a carreira da Loira do Tchan, e mesmo que ela não ganhasse, ainda tinha muitas propostas. Isso que eu pensei, né? Que nem você pensar, Loira do Tchan, aí vem proposta, que nem você falou, Playboy, sexo, é dinheiro que vem para mudar a vida de uma pessoa, né? Sim. E aí foi uma coisa tão interessante que esse mesmo Sandro, ele disse para nós assim, olha, chegou um pastor do Rio de Janeiro e ele tem uma igreja ali em frente da Praça do Rapadão. E olha, todo mundo que chega lá, ele revela tudo.
E aí eu falei, então vamos lá que eu quero ver o que ele vai revelar para mim, né? Se a gente tem futuro na televisão, se a gente logo pensa nas coisas carnais, nas como coisas, se fosse um vidente. Eu tava pensando, vamos ver se eu tenho algum tesouro, se vai ter algum marido lá diferente, se vai acontecer. A gente vai com aquela expectativa, né? Porque a gente, na verdade, não conhecia Cristo. E quando eu cheguei lá, realmente, já várias pessoas haviam revelado a Gislaine, dizendo assim que ela era a menina dos olhos do Pai e que Deus guardava ela como a menina dos olhos do Pai e que ela ia ser levita na casa do Senhor. Então já havia muitas pessoas quando encontrava a gente, que era evangélico, porque sempre as pessoas convidam a gente para ir em algum lugar, tal, né, uma oração na casa, e sempre era a mesma palavra. Você vai ser a menina dos olhos do Pai, é guardada como a menina dos olhos do Pai, e você vai ser levita da casa do Senhor. Tudo bem. E nós fomos lá ver esse pastor. Na verdade, nós não fomos atrás de Cristo, nós fomos atrás da revelação. Da revelação. Aí chegamos lá, ele disse a mesma coisa para ela. Eu vejo você como a menina dos olhos do Pai. E Deus tem um ministério para você de louvor. E eu pensei, poxa, então o que nós estamos fazendo na dança? Né? Eu não liguei a dança que hoje ela tem, o ministério que hoje ela tem. Porque a gente não sabia que existiam essas coisas. Exatamente. A gente ligou o quê? Ela vai louvar, só que ela dança axé, ela dança, né, coisas do mundo, né? E quando eu cheguei lá, esse pastor olhou para mim assim, e eu esperando aquela revelação, não via a hora que chegava a minha vez, né? Ai, tá demorando. Nossa, vai, fala comigo. Aí revelava um e revelava o outro, e o povo chorava. Eu falava, poxa, esse homem tá dentro acertando. mesmo, né? Será E que vai chegar em mim? a hora que ele falou para a Gislaine que ela era a menina dos olhos do Pai, eu falei, poxa, já é a quinta ou a sexta pessoa, né? Deus tem uma promessa mesmo na vida dela. E aí ele chegou, olhou bem para mim e disse assim, ó, para você, eu me lembro como hoje, aquele dia eu saí irada de lá. Para você eu não vou dizer nada. Eu olhei para ele e falei, poxa, esperei tudo esse tempo, você já imaginou? Fiquei 2 horas aqui vendo você falar com todo mundo. Eu não vou dizer nada para você. Porque Deus manda falar para você que Ele vai falar com você. E não eu. E ele disse assim, porque eu olho para você e eu vejo Saulo. Mas Deus está dizendo que você é Paulo. Aí eu saí de lá e fui para minha casa pensando, quem que é Saulo e quem que é Paulo? Agora eu virei o quê, então? Eu não sabia, porque na igreja que a gente ia, a gente só seguia aquele papelzinho que eles dão lá, né? Mas não abria a Bíblia, não acompanhava. Então, assim, quem que era Paulo? E se ele virou Saulo, eu não fazia a mínima ideia quem ele era. Eu falei para o meu amigo assim, você me traz aqui, vamos falar que eu virei um homem e transformei em outro homem. Que negócio de louco é esse? Eu nem olhei a espiritualidade do que ele queria falar, né? Eu só olhei assim, poxa, agora eu virei um homem, agora eu vou virar outro homem. Eu sou um e você é outro, né? Quem sou eu? Aí eu fui embora para casa. E esse meu amigo, ele tinha um costume assim, ele queria tanto que a gente fosse para a igreja, que todo dia à tarde ele comprava pão, presunto, bolo. Ele aparecia em casa com aquela fartura, apanhava na mesa e trazia o violão. E ele tinha uma facilidade muito grande de tocar e de fazer música, compor música. Então ele compunha cada adoração ali junto com nós, assim, e aquilo foi nos envolvendo, né? E eu peguei e falei para ele assim, ele falou, vamos conhecer umas igrejas, quem sabe vocês gostam? Eu falei, não, depois que você me levou naquele homem lá. Eu fiquei que sabendo. Não revelou nada para mim. Eu falei, não quero ir, não. E ele tinha falado para mim que Deus ia falar comigo, que era para mim chegar na minha casa e abrir a Bíblia. E realmente Deus se revelou a mim. Porque quando eu abri a palavra na minha casa, ela veio no Salmo 115. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos e não ouve. Deus estava dizendo, você está no caminho errado. Este não é o caminho que eu tenho para você. E a partir desse momento que você leu essas palavras, você já conseguiu entender isso e sentir que realmente era isso que Deus estava falando para você? Olha, André, no momento eu senti muito forte que ele estava dizendo aquilo que eu já havia ouvido pela minha avó, porque essa palavra eu já tinha entendimento. Então Deus é tão sábio e quando Ele quer realmente Ele falar conosco, não tem como não entender o que Ele está falando. Sim. Por quê? Porque Ele já tinha me preparado antes, porque esse salmo era um salmo que a minha avó sempre falava quando eu saía para ir para a igreja. Ela
Eu falava, filha, Deus não quer isso. E a minha tia falava, o meu tio falava. Então, esse salmo entrou dentro do meu coração como uma resposta daquilo que toda a minha família ali que eu estava morando falava para mim. Mas o que me fez compreender mais mesmo ela é que uma certa vez, ainda quando eu morava com a minha irmã, a minha cama era bem perto da janela. Então, todo dia quando eu ia dormir, eu sempre olhava para o alto. E orava a Deus, da minha forma, do meu entendimento, mas eu orava. E um dia, eu ouvi uma voz do céu dizendo assim, eu vou mudar a sua vida. Eu corri, fechei a janela, fechei as cortinas e pensei comigo, tô louca. Mas o interessante é que se passou muitos anos dessa voz, e na época, quando eu li esse salmo, eu estava saindo da porta da casa da minha avó, e no fundo da casa da minha avó tinha uma casa, onde morava o meu primo. E eu estava saindo para assistir televisão lá, porque congregação não assiste, né? Não tem TV em casa. Como eu gostava de assistir televisão, e minha avó ficava brava, né? Se ponhasse em casa, então ela falava, em casa não vai ter. Sim. Então, meu primo, como morava numa casa separada, ele tinha. Então, quando dava o horário de eu queria assistir alguma coisa, você ia até lá. Eu saía de lá e ia para lá. E bem nessa época, que estava tudo acontecendo, o concurso da Loura do Tchan, aquela pitadinha de Jesus no meu coração, aquela mensagem de salmo. Então, quando eu fui sair pela porta para ir para o fundo, a mesma voz disse, eu vou mudar a sua vida. Eu olhei para cima, olhei para o lado e saí correndo para casa do meu primo. Quem está falando comigo? Falei, de novo essa voz? Quem é, né? E eu me lembro que eu entrei na cozinha do meu primo, que era o primeiro cômodo da casa, e eu abri o portão e fiquei assim, ó, olhando, para ver se aparecia. Eu falei assim, será que é alguém brincando comigo? Falei, mas as pessoas que moravam comigo na outra casa, que era minha irmã, meu cunhado, não é os mesmos que moram aqui, então ninguém ia saber se fosse uma brincadeira. Mas eu entrei para dentro e fiquei com aquilo no meu coração. E aí, no outro dia, esse meu amigo veio e fez aquele banquete de novo, começou a tocar com nós. E ele falou assim, você acredita numa coisa que eu vou te falar, que eu senti no coração de te falar? Eu disse, o quê? Ele disse assim, eu acredito que aquele pastor veio na cidade para falar com você. Porque ele fechou a igreja e foi embora. Ele falou com você. Só fez aquilo. E você foi a última pessoa que ele falou. E eu fui lá, ele estava arrumando tudo para ir. E fazia um mês que ele abriu a igreja. Só veio para fazer aquilo e ir embora. Você entendeu? Então, assim, eu fiquei muito privilegiada de ouvir ele falar isso. E naquele dia ele disse assim, vamos conhecer algumas igrejas? A gente vai um dia numa, outro dia noutra. Vamos só para você ver como que funciona. Nessas idas suas na igreja, fazendo visita, fiquei sabendo que você foi numa igreja com uma amiga sua, com a sua prima, e aconteceu uns negócios lá que foi meio estranho, que assustou. O que aconteceu nesse dia? Então, a gente foi na igreja, foi eu e a Gislaine e ele. Não foi a minha prima, foi a Gislaine. Foi a Gislaine. E quando a gente chegou lá, até era a igreja que eu acho que vocês começaram, né? Que era da pastora... Fátima. Fátima, afinada pastora Fátima. Sim. E eu cheguei lá e a igreja dela é bem pentecostal. Hoje eu compreendo, hoje é um habitat que... Diferente para mim hoje, né? Mas naquele dia a gente chegou lá e a gente ia de bicicleta, isso que era legal. Eu tinha uma bicicleta, a Gislaine outra e o Sandro outra. Então ele pegava o violãozinho dele, colocava nas costas e ali nós saíamos. Ele falou, hoje nós vamos em tal igreja. Aí aquele dia a gente foi lá. E eu nunca tinha ido numa igreja, né, pentecostal. Acostumado com a católica. Para mim, na verdade, não era pentecostal, para mim era barulhenta. Chegamos lá, sentamos, prendemos a bicicletinha, tal, entramos para dentro, aí começou o louvor, tal, né? Aí no louvor já começou o fogo, né? E o povo gritando e falando em língua, e um pulando para lá, e o outro pulando para cá, e um revelando para lá, e aquele barulho. Eu falei, meu Deus, que vontade de ir embora desse lugar. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Eu não sei o que é isso. Será que esse povo está doido? Sabe uma coisa, que nós não via a hora que acabava aquele culto? Aí quando nós saímos para fora, nós falamos, nunca mais você leva nós nesses lugares aí não, que eu não sei o que estava acontecendo lá. Você viu aquela mulher? Rodou e não caiu. Tá pulando peão? O que está acontecendo? Você imaginou que nós estávamos na expectativa, achando que a hora que aquela mulher rodasse, ela ia cair? Ou ela ia ficar zonza? Porque quando a gente é criança, a gente não brinca dessa brincadeira. Já fica doido esperando. A gente roda, e o que acontece? A gente cai, né? E a gente acha engraçado, não é assim? Então, o que eu esperava? Que aquilo que eu vivi na minha infância de brincar, de rodar e cair, eu falei, meu Deus, quem vai segurar essa mulher?
E a mulher era meia fortinha, né? Eu falei, nossa, a hora que essa mulher cair, vai ser cadeira para todo lado, né? E de repente a mulher parou centrada, continuou falando em língua, mas parou o corpo. Eu falei, nossa, ela não vai cair, não? Então, foi uma coisa assim, para nós, e era aquelas caixinhas de som, e ela ficava bem em cima do meu ouvido. Tinha uma bem no cima do meu ouvido, outra do outro lado. Então, o que eles ouviam de longe, eu ouvia mais perto ainda. Os gritos entravam lá dentro da cabeça, assim. Saí de lá apavorada. Falei, não me leva mais nisso daí, não. O negócio não é certo, não. Só que ele continuou insistindo. E aí, até um dia, eu entrei na Mundial, o Cristo, e quando eu entrei lá, eu senti acolhida, porque eu encontrei várias amigas que eram do mundo da balada e que eu já não via há 2, 3 anos. E eu sempre falava, mas para onde elas foram, né? Porque toda festa que tinha, a gente se encontrava, a gente não precisava nem combinar. Chegava lá, já estava lá, né? E quando eu entrei dentro da igreja, eu a revi, cada uma delas, e elas me acolheram de uma forma que eu falei, acabou de preencher aquele pedacinho que eu tinha encontrado de Jesus. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. E quando eu cheguei em casa, eu tomei a decisão dentro do meu coração assim, não quero mais nada relacionado a mundo. Não quero mais saber de Loira do Tchan, não quero mais saber de revista. E sabe uma coisa que era engraçada no período da Loira do Tchan? É que a gente não tinha um centavo. Não tinha nada. Nada. Então, o que acontece? Empresária que dá o telefone... Sabe qual é o telefone que eu passei? O orelhão. Liga no meu celular aqui. Era muito engraçado. Imagina, liga no meu celular. Eu passei para empresário, imagina. Eu passei para empresário da Sex, dessas revistas todas, né? E do SBT, tudo. Era simplesmente o número do orelhão. Liga no meu celular aqui que a gente consegue resolver. Eu tento imaginar a cena, né? Liga no meu celular e ela lá do lado do orelhão. Eu acho que vai tocar. Eu ficava atenta o dia inteiro, porque da casa da minha avó até no orelhão, dava para escutar perfeitamente quando o orelhão tocava. Sim. Então, o que eu fazia? Eu ficava atenta, o dia inteirinho atenta. Então, eu sabia tudo. Quando ligava, eu mesmo atendia. Alô, Elaine, tal. Aí eles já falavam, ó, vai ser tal dia a entrevista, tal. Falava, só um minutinho que eu vou pegar minha agenda. Não tinha agenda nenhuma. Não tinha nada. De frente com o orelhão era uma padaria. Então, o que eu fazia? Ponhava o orelhão devagarzinho, corria lá na padaria. Pegava um papel. Falava, empresta um papel. Quantas vezes escrevi no papel? Sabe aqueles papel marrom de polpão dentro? De polpão. Eu rasgava um pedaço daquilo lá, catava a caneta do Hélio e vinha correndo e anotava tudo. Só um minutinho, estou anotando. Pode falar, tal. E simplesmente a agenda era um pedaço de papel de pão. E avisava o Hélio. Eu falava, Hélio, se acaso o telefone tocar e eu não atender, você atende, faz a residência da Elaine. Ensinava o dono da padaria. Você tem noção disso? Tenta imaginar a correria, o telefone tocando. Ela sai lá da cozinha com a mão cheia de espuma que estava lavando louça. Calma, ninguém atende. Deixa comigo. Todo mundo da rua já estava acostumado, porque eu ia voando, correndo para atender aquele telefone. E eu falava para o Hélio era muito gente boa, e eu falava para ele, Hélio, se o telefone tocar, residência da Elaine. Depois você vê quem que é, se é engano, se não é, mas primeiro lugar é residência da Elaine. Depois você fala que vai me chamar, se eu não tiver, você fala que eu não estava. Desculpa, residência da Elaine. Pensei que estava ligando no orelhão, queria falar com a Francisca que mora ali. Não, peraí que eu vou chamar então. É aqui mesmo. Todo lugar que eu entregava currículo, qual era o telefone? O orelhão. Então, e nessas idas na igreja, nesses dias eu cheguei em casa e eu tomei para o meu coração que não era esse caminho que eu queria. Porque a gente já tinha passado as piores fases. Nós já estava, se fosse ver, não era para mim desistir ali, porque a gente já tinha dormido na rodoviária, porque não tinha dinheiro para pagar um hotel, até clarear o dia, para pegar o metrô, para chegar no lugar no horário certo. Tudo para tentar ser tudo aquilo que a gente já tinha juntado moedas para pagar o transporte daqui em São Paulo. Então a gente já tinha passado a pior fase. Nós levava o pãozinho com a mortandela para comer lá, porque não tinha dinheiro de comprar lá na rodoviária. Então a gente já tinha passado a pior fase. Agora que viria a fase boa.
Mas dentro do meu coração não estava mais queimando ir. Quando eu atendia o orelhão, já não era a mesma alegria, eu já não queria atender, eu já não queria correr mais, já não tinha uma expectativa. E um belo dia, à noite, eu chamei a Gislaine e falei, olha, se a sua mãe quiser continuar, levar você, se quiser ir com a sua família, pode ir, mas eu não vou mais. Eu não quero mais ir. E como que foi para a Gislaine quando você falou para ela que não queria mais? Porque tudo que vocês iam fazer, vocês faziam juntas. Ela aceitou tranquilamente? Como que foi a reação dela? Então, André, eu até fui surpreendida, porque eu esperava que ela ia continuar, porque uma das coisas que, assim como o vôlei era algo que fazia parte da minha vida, a dança fazia parte da vida dela. Então, por isso que eu não a chamei para me seguir. Eu dei abertura para que ela seguisse Para ela escolher. Sim. a carreira dela, porque eu sabia que era algo que ela fazia com prazer, com alegria, era algo que aonde ela ia, era ela escutar um toquinho de uma música, o corpo dela já saía balançando, estava inteiramente entregue àquela música, entendeu? Então, quando a gente ia para as baladas, eu nunca gostei de dançar. Eu ia mesmo para curtir, para beber, mas dança nunca foi o meu forte. Só que eu chegava lá, eu tinha certeza que a minha amizade encerrava ali, entendeu? A minha amizade ficava com uma latinha, a minha amizade ficava com uma garrafa. Outra coisa. E nunca mais eu via a Gislaine, porque a hora que ela estava aqui, outra hora ela estava em cima do palco, mas ela estava dançando. Então ela dançava do começo da festa até o fim. Sabe quando limpa o pátio? Sim. Ela estava lá ainda, enquanto não apagava as luzes. Falava, chega, vamos embora. Ela estava lá. Então, eu esperava, quando eu chamei ela, eu esperava ela dizer, tá bom, vou continuar. Sim. Mas ela olhou bem para mim e disse, tá bom. Eu disse, então tá. Achando que estava bom para ela seguir. Cada um ia para cada lado. E ela disse, tá bom, então nós vamos para a igreja. Então tá tudo encerrado, liga, cancela. Eu falei, não, a gente não precisa nem ligar, cancelar. Porque eles automaticamente pegam quem estava em segundo... E quem estava em terceiro, põe em segundo e lança lá, não precisa nem... Sim. Tanto é que nem foi falado que houve desistência, que não houve. Eles manteve o patamar e foi embora, né? Quase que ela entrou no lugar da Sheila. Que ela entrou a Sheila, né? Foi a Sheila Mello. Sheila Mello. Que entrou no lugar da Carla Pérez. Você entendeu? Então, para mim foi surpreendente, porque ela aceitou caminhar com Cristo. E dali em diante a gente pegou firme. Esse momento assim que você decidiu, tipo assim, vou largar tudo e seguir essa palavra. Qual foi o momento chave assim que veio na sua cabeça assim? O que passou nesse momento assim que você falou: "Não, espera aí. Tá errado. Tá tudo errado. É esse o caminho". Como que foi esse passar assim, o virar de chave seu? Como que foi essa virada de chave na sua cabeça? Alex, na verdade não foi nem achar que estava certo ou errado. Eu acho que o que mais me tocou foi uma palavrinha chamada curiosidade. Porque quando a gente chega numa fase da vida em que a gente já bebeu, em que a gente já saiu com várias pessoas, em que a gente já conheceu as coisas do mundo, e entre algo que está chegando de novo, que você nunca viveu, então vem o quê? A curiosidade de saber o que é que tem de tão bom dentro dessa igreja ou dentro dessas igrejas que faz a gente sentir aquilo que a gente não sentiu lá fora. Então, quando eu cheguei na igreja e comecei a sentir aquilo dentro do meu coração, aquela paz, aquela palavra que vem de encontro com aquilo que você pensou o dia inteiro. Você não contou para ninguém, né? Sim. Sabe aquele momento assim, que você chega lá e você não falou nada para ninguém, você só pensou. Sim. E chega lá, você escuta Deus vir naquela sequência daquilo que você pensou. Então eu falei, puxa, quem é esse? Né? Eu acho que eu fiz como os discípulos, só que os discípulos já conheciam ele. Já andava eu junto. Ainda não tinha andado com ele, achava que não tinha, porque na verdade os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Sim. Né? E ele está conosco mesmo que já a gente ainda... Já estava acontecendo várias coisas já. Sim, então quando eu cheguei à igreja e indo na igreja, eu falei, mas como que eu sinto essa paz que quando eu estou na balada eu não sinto ela? Como eu consigo sorrir de uma coisa assim, vamos dizer, quadrada, porque muita gente acha que crente é quadrado, que crente é bobo, né? Que não tem nada para fazer, que é só ir na igreja, que fica bitolado. Como você ri de algo que é bitolado? Eu comecei a descobrir dentro de mim algumas coisas e ter sede de conhecer mais.
Então, eu acho que isso foi a virada para mim, porque Jesus, ele não chega e se revela de uma vez. Ele não chega e se mostra totalmente de uma vez. Sim. Você vai o conhecendo. Quanto mais você mergulha, mais você conhece. E mais você quer conhecer. E eu acho que foi aí o meu ponto-chave. Foi querer conhecê-lo mais. Querer chegar mais perto dele. Querer saber o que ele tinha para revelar. Como é que ele me conhecia e eu não conhecia ele. Foi a indignação dentro de mim. Aquela coisa que ficou me perguntando para mim mesmo. Como é que ele sabe da sua vida quando você não sabe da dele? Quem que é essa pessoa? E você ainda estava na Igreja Mundial? Sim. Aí eu comecei a conhecer a Cristo, comecei a caminhar, comecei a compreender o que ele falava. E foi uma coisa interessante que desde quando eu cheguei à igreja, todos os pregadores que passaram na igreja durante 7 anos, nenhum pisou na igreja sem não dizer que eu seria uma missionária. Então, dali para frente começou a profetizar na sua vida que você seria uma missionária. Todos que passaram profetizaram. E foi uma mil maravilha essa trajetória sua na igreja? Nunca é, né? Porque o reino de Deus, ele é tomado à força. E quando você usa a força é porque tem lutas. Então, eu acredito que nem só lá e nem em qualquer lugar que a gente for fazer a obra de Deus, vai ser tudo maravilha. Vai ser maravilha a nossa confiança em Deus, a nossa vitória, a nossa trajetória sempre vai ser maravilhosa. Porque nós temos um Deus que transforma a nossa caminhada em coisas maravilhosas. Mas sempre haverá dor, sempre haverá choro, sempre haverá guerras, sempre haverá diferenças, sempre existirá. Mas a gente não pode desistir da caminhada. E quando você recebia essas profecias de ser missionária, no começo, tipo, como que foi para você? Você aceitava, gostava da ideia ou fala, não combina comigo, como assim? As primeiras profecias sobre missionária, na verdade, eu não sabia o que era. Você não sabia o que era missionária. Então, quando eles profetizavam, eu vejo você como uma missionária, até a primeira vez eu me lembro que eu cheguei em casa e eu ri sozinha, sem falar nada para ninguém, mas eu ri sozinha porque eu pensei comigo assim, poxa, Deus falou que eu era Saulo e via Paulo, e agora eu sou missionária. Então, quem eu sou? Né? Eu sou? Então, foi uma coisa assim, que eu me olhei no espelho e perguntei para mim mesmo, quem eu sou? E aí eu fui pesquisar o que era ser uma missionária. E aí começou aquilo que eu digo, que você pensa e Deus responde. Então, Deus começou a trazer o que era ser missionária. Ter o dom de curar, ter o dom de amar, ter o dom de cuidar. E ainda esses dias eu estava dizendo para 2 membros da nossa igreja que nem sempre quando você recebe um dom que Deus quer te dar, algo que Deus quer te levar, você se começa por ali. Sim. E eu estava dizendo para eles que uma das coisas que eu detesto fazer é lavar banheiro. Entenda porque eu vou dizer isso. E eu comecei a trabalhar numa confecção, até era nessa rua, e todos tinham que lavar o banheiro. E eu paguei para alguém lavar o banheiro no meu dia. Por quê? Porque eu não gostava de lavar banheiro, e não banheiros da minha casa, mas banheiros onde se usava mais pessoas. E eu paguei para a pessoa lavar o banheiro para mim. Por quê? Eu não usava o banheiro, eu saía da confecção, eu ia até a minha casa, eu só ia no banheiro na hora do almoço, eu bebia água na hora do almoço. Então, era uma funcionária que trabalhava da hora que eu chegava até na hora do almoço, e depois do almoço até na saída. Eu não parava, nem para beber água e nem para ir ao banheiro. Então, eu não achava justo eu ir no banheiro lavar se eu não usava. Se você não usava. Só que era uma regra de lá. E aí teve algumas pessoas que ficaram com inveja por eu fazer isso, que em todo lugar tem, né? Sempre tem. E aí foram questionar que eu tinha que lavar o banheiro. Eu disse, então pode me mandar embora que eu não vou lavar o banheiro. E eu saí de lá, e depois ela me chamou de volta, porque eu trabalhava feriado, tudo. Sim. Voltei a trabalhar de novo. Era uma das melhores funcionárias. Não faltava, eu podia chegar às 5 horas da manhã, que 7 horas eu estava no serviço. E quando eu vim para a igreja, eu achei tão interessante que como Deus transforma. A primeira coisa que eu fui fazer na igreja... Lavar banheiro. Lavar banheiro. Ai, que beleza. Enquanto Deus estava profetizando que eu seria uma missionária, que Ele estava me dando o poder de cura, o dom de cura, o dom de maravilha, enquanto todos estavam profetizando isso, eu estava lavando banheiro e limpando a igreja. Então eu disse para eles assim, sabe, que hoje eu compreendo por que é que Deus me fez começar pelo banheiro. Porque Deus é aquele que, quando Ele nos pega, a primeira coisa que Ele faz é nos moldar.
E uma das coisas que talvez no momento eu não compreendesse, mas quem sabe hoje como missionária eu seria snob, soberba, por um simples detalhe que eu ignorava fazer. Sim. Então eu acredito que quando Deus me colocou dentro de um banheiro, de uma igreja, Ele estava dizendo assim, ó, você tem que ser humilde, você tem que começar de baixo, você tem que estar qualificada para tudo. Para tudo, tá pronto para tudo. Para depois chegar lá. Então, eu lavava o banheiro e eu não lavava triste. Eu lavava alegre. E nos outros lugares eu lavava triste. Mas ali eu estava sendo preparada por Deus. Então, Tava foi sentindo algo um que Deus preparamento para alguma começou coisa. lá de baixo. E eu falo que até hoje eu lavo o banheiro da igreja, de qualquer lugar. Por Sim. quê? Porque Deus tratou isso comigo. E eu tinha um pastor que ele dava aula de obreiros, para obreiros. E ele dizia sempre para mim assim, olha, eu sei que você já é uma missionária. Ele sempre considerava eu como missionária. Ele disse, olha, eu sei que você é uma missionária, mas você vai ter que começar por obreira, você vai passar pelo diaconato e depois você vai ser missionária. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você for obreira, seja obreira e membra. Quando você for diaconisa, você seja obreira e membro e diaconisa. Quando você for missionária, você seja diaconisa, obreira e membra. E eu disse para ele assim, por que o senhor está dizendo isso? Ele disse assim, porque a Bíblia diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E muita gente se esquece disso. Exatamente. As pessoas chegam a um patamar que para ela missionária não lava um copo, para ela missionária não passa um pano na igreja, para ela missionária só fica no altar, prega, toma água e ora. E já era. E se esquece que se Deus vai me cobrar de tudo que Ele me deu obreira. Sim. Ele me deu a unção de obreira, Ele me deu a unção de diaconato. Antes de tudo isso eu era membra, então tudo isso é o que Ele me deu. Quando Ele me resgatou para ser membro. Então muita gente desvaloriza o membro. Mas membro é alguém. Sim. E muito importante, porque é o primeiro passo de todos nós. Você pode ser um pastor hoje, você pode ser uma missionária hoje, você pode ser um presbítero hoje, mas em tudo você começou como? Membro. Então ele dizia, uma missionária excelente, ela vai ter que chegar diante de Deus e vai ter que oferecer como ela foi quando ela era membra, Sim. como ela foi como obreira, como ela foi como diaconisa e como ela é hoje como uma missionária ou como uma pastora. Você vai ter que apresentar tudo isso diante de Deus, todas as suas passagens. E por isso você tem que executá-las todas, porque senão você esquece. E todo com esses propósitos, projeto, tipo, profecia que você tava, com as lutas vindo, teve algum momento assim que você olhou para a luta e tipo, nossa, não vou conseguir, como que marcou você, falou assim, olha, não tenho saída, e Deus deu uma saída para você? Olha, Teve Alex, já aconteceram várias vezes, né? Ainda hoje eu estava dizendo que aquele que nunca pensou em desistir, ele não se converteu. Porque quem se converteu, nem que for uma vez, pensou em parar. Sim. E eu digo Isso é ainda verdade. o mínimo, porque não existe quem não pensou umas 10, 20, 30, dependendo da caminhada. Você já pensou muito. Quem nunca pensou em desistir é porque nunca esteve dentro da obra. Essa é a pura verdade. Sim. Então, eu tive várias situações. Eu me lembro que quando eu me converti, demorou um pouquinho, eu até falo que Deus preparou a minha avó me ver convertida. Porque a minha avó sofria muito comigo, porque ela falava para mim assim, filha, me leva na igreja? Eu falava, não, vou levar não, porque eu já tenho compromisso. E ela não enxergava muito bem, então ela não conseguia ir para a igreja. Ela falava, então vai na casa da irmã, vê se a irmã vai para me levar. Eu falava, nossa, só enche o saco e tal, aquela coisa, né? Aí eu ia, arrumava alguém para levar ela e ela ia. E orando por mim. Uhum. Então, quando Deus permitiu que eu me converti e ela estava viva, então eu levava ela na igreja dela, era a alegria dela. Eu levava ela na igreja dela, voltava, tomava banho e ia para a minha. Então, aí a gente chegava junto em casa, Sim. comia lanche junto. Então, virou a mesma comunhão, né, a mesma visão. E dentro desse percurso que eu me converti, ela veio a ficar doente e ela faleceu. E quando ela faleceu, eu estava no começo da caminhada e já havia muitas promessas sobre a minha vida. Só que todos aqueles que têm promessa têm perseguição. Todos aqueles que têm promessa têm luta, né? Sim. Até chegar à promessa, porque as lutas são a preparação para você chegar na promessa. Os desertos são a preparação para você chegar ao lugar onde Deus tem a promessa para a gente.
E nesse decorrer de tempo, eu me lembro que eu me candidatei a vereadora. E eu tinha acabado de chegar na igreja. Então, alguns pensou, veio para a igreja só para candidatar. Mas, na verdade, eu só tinha candidatado porque foi naquela época que a lei exigia ter um tanto de mulher dentro do partido. Mas eu não candidatei para mim ganhar voto, para mim ganhar a eleição. O pessoal colocou você para completar. Eu só fui para ajudar a fechar o partido, vamos dizer assim. Era uma laranja só para fechar lá. Aqui para completar time. Isso. E naquela época eu sofri um acidente de moto. E eu estava indo buscar os panfletos da campanha. Quando eu cheguei em casa, aí eu tive que voltar, resgate, tudo, então eu não peguei. E o líder da igreja, ele foi pegar para mim. Só que ele não leu, não abriu e levou na minha casa. Alguns mentirosos levantaram a polêmica e a calúnia de que eu tinha colocado no papel que eu era líder do evangelismo, quando eu era simplesmente membra e eu evangelizava na rua. Sim. E como eu nunca tinha participado de fazer panfleto de campanha, eu já participei muito de campanha, porque meu pai era vereador há 20 anos. Sim. Então, eu sabia o que era política. Mas os caras estavam perguntando assim, o que você faz na igreja? Falei, eu saio para evangelizar. Eu contei o que eu fazia. O que estava no papel foi eles que colocou. Não, eles colocaram certo. Ela sai para evangelizar, executa a evangelização. Só que alguém leu errado ou inventou e disse para o anjo que eu coloquei que eu era líder do evangelismo. Aí eu fui chamada para um culto, porque eu não queria ir na sala do líder. Ele ia parar um culto para mim poder ir lá. Eu disse, não precisa parar o culto não, que eu vou até lá. Foi a minha primeira luta. Isso como membra. E quando eu cheguei na sala, a minha avó tinha acabado de falecer, eu já não tinha para onde ir, meu tio tinha assumido a casa, minha vida já estava... Pensa em você chegar perto de Jesus e a sua vida de milionária que eu poderia ser. De capa, tudo, as coisas, empresária de capa de revista. Imagina, sem casa, com todas as suas roupas arrumadas numa área do fundo de casa, acidentada, de favor na casa dos outros. E chega na igreja onde você vai buscar o consolo, onde você vai buscar a direção. Você é chamada numa sala onde está o líder, o vice-presidente da obra, o secretário, o vice-secretário, numa salinha minúscula e todos com os dedos apontados para você. Para uma calúnia de algo que você não fez. Algo que você não tinha sem saber, porque eu ainda não tinha nem aberto os papelzinhos. Não tinha nem noção do que estava acontecendo. Não. Quando cheguei lá, era acusação. Eu falei, olha, eu me lembro como hoje, eu disse, olha, os papéis nem saíram da minha casa ainda, então quem contou isso mentiu, porque só foi um broquinho que um irmão levou lá para o Jardim Europa, mas um broquinho. Aí ele falou assim, não, mas eu li. Falei, senhor, não leu. Porque se o senhor tivesse lido, o senhor saberia que lá não está escrito isso. Sim. Não, eu li, e se você não jogar todos esses papéis fora, nós vamos te processar e tal. Falei, meu Deus. Tudo por causa de uma palavra de palavra líder, que foi, vamos dizer assim, mal interpretada, vamos dizer assim. E aí, quando foi... E sua avó tinha acabado de falecer. Tinha acabado de falecer. Eu disse, olha, eu falei para eles, eu achava que igreja era algo diferente, porque eu estou passando por isso e isso, não tenho onde morar, sim, não tem para onde ir, não tenho o que fazer, e eu achava que vocês poderiam me dar um apoio, um suporte, vocês estão atrás de papel. Eu chego na minha casa, eu ponho tudo no lixo, porque eu não vou correr atrás de voto. Sim. Não estou nem aqui para isso. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero chegar perto desse Jesus, eu quero saber o que ele tem para mim. Uhum. E vamos dizer assim, que nesse exemplo que você tinha, que eram os pastores, os líderes, no momento que era para ele estar acolhendo você, que era para ele estar cuidando de você, que você acabou de perder a sua avó, que você viveu com ela praticamente a sua adolescência e começando a fase adulta, eles estavam apedrejando você com sofrimento, sem ter por onde ir. Isso acontece bastante em várias igrejas, assim. Como que foi para você receber isso daí? Então, Alex, é até bom esse bate-papo que a gente está tendo sobre esse assunto, porque verdadeiramente isso acontece em muitos lugares. Sim, bastante. A gente não foi chamado para apontar, a gente foi chamado para levantar o caído, para fortalecer o fraco, para restaurar
aquele que está destruído dentro de si, e principalmente no momento de percas, né? A igreja ela foi para ser auxiliadora para essas vidas, né? Exatamente. E muitas vezes a igreja é aquela que acaba de derrubar, ou aquela que até mesmo quando a pessoa está cambaleando, a pessoa, ela empurra. Então esses são os tipos de líder que Deus não chamou. Sim. Estão ali por um status. Você entendeu? Precisam se converter verdadeiramente, porque tem vidas que necessitam. A igreja só está aberta para ser um pronto-socorro, para ser onde há uma cura, para ser onde você tem de novo a esperança de que algo vai melhorar, que algo vai acontecer. E eu estava esperando isso. Eu estava esperando, quando me chamou, eu até achei que fosse um suporte. Ia dar um suporte pela sua perda, por mas você naquele momento não foi. Mas eu louvei a Deus porque depois que eu me abri, eles foram na minha casa, oraram, buscaram, mudaram a Mas naquele atitude. momento ali, como que foi você receber toda aquela crítica Naquele ali? momento eu chorei muito e naquele momento eu pensei, falei para minha amiga, até para a diaconisa Gisele, para Fernanda, para a diaconisa Fernanda, falei, olha, quer saber? Quero mais saber de igreja não. Nesse momento você Nesse pensou momento em parar, eu saí lá tudo. fora da sala, falei, não quero saber mais de igreja não, porque E seu coração, como que estava seu coração nesse exato momento assim? Tipo, quebrado, chateada, magoada, e pensando dentro de mim, Deus, eu falei para elas, eu disse, Deus, o Senhor me chamou aqui para conhecer isso. Eu disse para elas, eu achava que igreja era para abraçar. Sim. Eu achava que igreja era para beijar. Eu achava que igreja era para dar a mão. Eu achava que igreja era para compartilhar. E não para dividir. Eu achava que igreja era para purificar, santificar, direcionar, tirar você do caminho errado e direcionar para o caminho certo. Então eu nunca imaginei que igreja era para te entristecer, Trazer decepção. trazer decepções, frustrações. É você olhar alguém em cima de um púlpito e falar, poxa, Posso eu quero contar ser com igual, ele. eu posso contar, e na hora você não ter. A hora que você for escorar, vamos trazer para agora, né? Moisés está lá perdendo a guerra e os dois pegam a mão dele, levanta. Vamos vencer. Sim. Então você está esperando esses dois braços pegar o seu braço e dizer, vamos que eu estou contigo? E das vezes você encontra dois braços dizendo, abaixa mesmo, você já perdeu. É bem isso mesmo. É. E nesse momento, o interessante é que, tipo assim, você não tinha mais base, as pessoas que estavam, que tipo, acolhia você, que tinha casa, era sua avó, e você acabou perdendo ela. A igreja que você foi para ter um conforto estava acusando você não tinha mais base de nada. Da onde você tirou força para continuar? Então, Alex, aí quando veio tudo essas palavras, a diaconisa Gisele e a Fernanda são mulheres muito de Deus, mulheres de oração, mulheres que verdadeiramente buscam o Senhor e estavam ali para fazer aquele papel sobre a minha vida. Então, elas me chamaram para orar e eu costumo dizer assim, que é um versículo que faz parte da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. E elas estavam ali e aquela luta estava acontecendo para que eu conhecesse mais o que era orar, para que eu me aprofundasse mais em quem era realmente Deus, o que é que eu estava fazendo ali. E aconteceu uma coisa que eu falo assim, extraordinária, que só Ele pode fazer. Dentro de toda essa batalha espiritual que eu estava vivendo, eu fui convidada para ser líder do evangelismo. Você foi acusada. Você entendeu? E o líder, antes de eu ser chamada para ser líder, o próprio líder do evangelismo disse assim para mim, olha, se você quiser entregar todos os seus folhetinhos da campanha, pode entregar, porque lá não tem nada dizendo isso. Lá está dizendo que você faz parte de evangelizar na rua, não que você é líder. Passou-se 2 meses e eu era líder de missões. Eu, a diaconisa Fernanda e a diaconisa Gisele. E a cara da pessoa que falou que leu aquilo? Ela mesmo que teve que me consagrar e me chamar e me apresentar como líder. Então, assim, Deus, Ele trabalha de uma forma que nós não entendemos. Sim. E Ele colocou, eu era simplesmente membro. E eu estava se tornando líder de missão. E é um dos cargos, vamos dizer assim, que está acima de tudo. Porque a missão, ela é a igreja. Sim. Então era como se estivesse dizendo, a igreja está no seu comando. E dentro desse percurso de se tornar líder, aconteceram tantas coisas extraordinárias da mão de Deus que
Deus honrava a gente, que a gente orava por tema, a gente buscava por aquilo que Deus queria se manifestar na igreja, e os nossos cultos de missões eram de 150, 200 pessoas. Um culto que não dava 10 pessoas, 15 pessoas, passou a ter 150, 200 pessoas. E todas as igrejas que pertenciam às nossas, todos os pastores, eles faziam questão de fechar o altar inteirinho, porque todos eles vinham ao culto de missões. Então, foi algo que veio de Deus para a minha vida, e o homem não podia barrar. E uma das coisas que me chama a atenção dentro desse tema que a gente está conversando, é que uma certa vez o culto estava explodindo muito, muito, muito. E quando você cresce, tem sempre alguém querendo te murchar. Sim. Vou dar um exemplo aqui para a gente. Quando a gente compra o pão, ele vem bonito, formoso, é ou não é? Vem daquele E jeito. quando ele chega para a gente passa a manteiga e faz o quê? A massa. Assim acontece com a Calma gente. com ele. Quando a gente está crescendo, tem sempre alguém querendo amassar a gente. Sim. E a gente estava numa época de crescimento, coisas que não aconteciam nos outros dias de culto. Nosso culto era aquele culto esperado. Sabe aquele culto que todas as nossas igrejas esperavam acontecer? Sim. Era ele. Quando foi crescendo, teve alguém querendo apodar. E aí o líder decidiu que só ia ter um líder geral do campo inteiro e me tirou da liderança. Do que estava dando certo. E colocou um presbítero, que era uma bênção. Só que não era para ele. Porque aquilo que é para você, não é para mim. Aquilo que é para mim, não é para você. Deus, ele nunca vai dar para nós dois a mesma coisa para a gente guerrear e tentar tomar o lugar um do outro. Sim. Por isso, as posições que Deus coloca cada um, é na posição que você deveria estar. Ninguém é honrado mais do que ninguém. Todo mundo chega aonde Deus quer que a gente chegue. Quando a gente tem a direção de Deus. Quando a gente não tem, a gente quer o lugar do outro. É verdade. E eu achei tão interessante que em tudo eu sempre era humilhada. E quando ele me tirou, mas em tudo depois eu sempre fui exaltada por Deus. O homem me humilhava, mas Deus me exaltava. E a gente estava na primeira reunião de missão a qual ele assumiu, ele me parabenizou, porque não é porque eu deixei de ser líder que eu deixei de ser evangelista. Eu fazia na igreja 10 mil exemplares de jornal a cada 2 em 2 meses, saía na rua entregando, falando com as pessoas, orando por quem precisava, levando alimento para quem precisava. E nesse dia da reunião, da primeira reunião do líder de missões, eu me lembro que ele disse assim: eu quero agradecer o trabalho da Elaine, foi muito bem feito, foi um trabalho exemplar, tal, tal. E no fim da frase ele disse assim: mas nós não vamos fazer nada do que ela fez. Nossa. O que está acontecendo? Você imaginou eu ouvir isso dentro de uma roda? Meu Deus. Então eu olhei e falei: puxa, se foi tudo exemplar, não tem nada que ele assim? possa copiar, nada que ele possa, não é nem copiar, nada, seguir, né? Aquilo Sim. que está dando certo, Sim, seguir, tá dando né? certo, dá continuidade. É como se você entrar num jogo de futebol, você for o técnico, aquilo lá tá marcando 10 gols por vez, aí vem outro ser técnico, vai querer seguir você, porque tá dando certo, né? Não tirar o time Tudo principal bem, né? pra Eu fui reserva. embora para casa, chorei um pouco, né? Eu falei: poxa, Senhor, será que eu fiz um trabalho tão ruim assim, né? Me levou lá em cima e de repente esperou eu chegar lá em cima para me derrubar com aquela palavra, né? Porque ele elogiou tanto eu. Falei: poxa, de repente ele me desabou, não vai fazer nada do que ela fez. Tudo bem, chegamos no primeiro culto de missão, dirigido por ele. Adivinha quantas pessoas? 10 pessoas. 12 pessoas. Quantas pessoas no altar? Nenhuma. Somente ele dirigindo o culto. Mas eu estava lá adorando a Deus, porque eu não vou pelo homem, eu vou para adorar a Deus. E quando chegou o final do culto, ele veio e disse assim: e aí, como que eu dou oferta para o pregador? Eu disse: do seu bolso. Como a gente faz. Aquilo que não entra aqui, a gente dá do nosso bolso. Tudo que a gente convida, a gente faz a obra por amor. Sim. Ele disse: não, mas não tem jeito, porque não entrou nada. Eu falei: então, vem do seu bolso. Ele disse: não, mas eu queria dar bolacha, eu queria dar açúcar, eu queria servir as pessoas que aceitassem Jesus. Eu falei: é excelente, todo o seu projeto é excelente, mas você tem que lutar para executá-lo, porque a obra de Deus... Não é só de pensamento, né? E veio um pregador do Rio de Janeiro.
E ele não me conhecia, não tinha contato com a igreja. E ele foi pregar numa das nossas igrejas, que era festividade. E Deus, ele é tão tremendo que a minha intimidade com ele era tão profunda, que esse pregador pregou, e no meio da mensagem ele parou e falou assim: agora eu quero aqui na frente uma pessoa que chama Elaine. Do nada. Nossa. Do nada. E ele disse assim: eu quero uma pessoa que chama Elaine, porque Deus me trouxe aqui exclusivamente para falar com ela. E tinha 3 Elaine na igreja. E nessa hora eu estava lá cuidando da cantina, porque por mais que eu tinha deixado um cargo, todo mundo me conhecia nas outras igrejas, então eu sempre estava junto. Sempre estava ajudando. E aí foi uma: não é você. Aí veio a outra: não é você. É Elaine, eu quero a Elaine, e é a que Deus está chamando. Aí foram lá no fundo e me chamaram. Quando eu apareci, ele disse: é você. Deus manda te dizer que aquilo que o homem tirou da tua mão, ele vai ter que devolver. Porque foi eu que chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que separei. E homem nenhum arranca das mãos de quem eu escolhi aquilo que eu escolhi dar. No outro dia, quem era líder de missão? Elaine. A Elaine. Volta que tá pro lado errado. E aí a Elaine não voltou como líder só da igreja. Voltou como líder geral. Voltei como líder geral de todo o campo. Então, Deus é um Deus que, quando você mantém a humildade, é o que ele diz: humilhar perante a potente mão do Senhor. E ele vai te exaltar. Só ele. Manter a postura, né? Manter Só ele. sempre Isso pra é algo fazer. muito importante, porque muita gente, às vezes, na dificuldade, não entende o que está passando, mas às vezes é um processo para ver se realmente a gente está pronto, se é aquilo que a gente quer. E mantendo com isso, que vem a recompensa depois. É o que muitas pessoas, às vezes, acabam desistindo nesse processo, nesse meio de caminho. Sim, você vê que um cargo é motivo de pessoas deixarem Jesus, deixar a igreja, deixar o ministério. E o cargo, ele não é Jesus. Ele é você servir a Jesus, mas ele não é Jesus. E muitas pessoas confundem. Se você não louva, então eu vou sair da igreja. Se você foi tirada de um cargo, então eu vou sair da igreja. E isso não é adorar a Deus. Porque adorar a Deus é quando você é excluído da mesa e você continua como Davi, num pasto, tocando sua harpa e fazendo o seu trabalho com excelência. Davi não ia para o pasto para bater nas ovelhas. Davi ia para cuidar das ovelhas. Mas Davi não tinha honra na mesa. Mas aquilo que Deus tem preparado para te honrar, ele vem depois do pasto. Ele vem depois que Deus prova verdadeiramente a sua adoração exclusivamente a Ele. E é assim que eu vejo o meu ministério. Eu vejo um ministério que, dentro de tantas lutas, sobreviveu. Eu gosto muito daquele louvor Sobrevivi, porque eu me espelho a minha vida nele e na trajetória de Paulo. Quando eu estava fraco, aí é que eu estava forte. Então, nos momentos que eu achei que dentro de mim eu dizia, vou parar, eram os momentos que eu estava mais forte para aguentar qualquer outra batalha. E eu me lembro que quando eu voltei ao culto de missões, eu nunca preguei, eu nunca tinha pregado, eu só dirigia o culto, organizava o culto. Mas um dia, numa quarta-feira, tinha um pastor que até faleceu, José Mário, ele comandava as quarta-feiras. E ele disse assim, vai vir uma missionária aí, ela pula num pé só, ela rodopia, ela revela, fez aquela divulgação, né? Sim. Mas não falou nome. E ele nunca deixava de falar nome. Ele sempre falava a cidade, né? Ele sempre fazia, né? Porque para ver se a gente conhecia, pra gente, né? Ele falava, traga mais gente, porque o negócio aqui vai ficar pequeno, a glória de Deus e tal, né? Aí terminou o culto, ele veio e falou bem baixinho para mim assim, sabe quem que é a missionária? Eu falei, não, porque o senhor não falou, eu ia te perguntar, quem vai vir? A missionária é você. Eu falei, nossa, não fala isso para mim não. E as quarta-feiras eram dos cultos da igreja, que dava muita gente, era um culto de avivamento, de busca do Espírito Santo, mas enchia. Eu disse, meu Deus, eu vou pregar. Ele falou, vai pregar. Eu falei assim, mas e se o líder não deixar, porque eu só sou de missões? Ele falou, não, pode vir, que a hora vai ser surpresa para a igreja inteira. E eu me lembro que quando eu subi para pregar a palavra, a igreja foi tomada, assim, as pessoas bateram palmas, as pessoas ficaram felizes de me ver ali. Parece que, sabe assim, até que enfim ela chegou lá, foi mais ou menos assim, sabe? E ele sempre falava para mim assim, enquanto você não me obedecer, não vai ter unção. Porque ele achava que falar a verdade não era obedecer. E Deus, ele é tão fiel que um dia ele sonhou. E ele sonhou que Deus estava dando um ônibus cheio de gente para ele.
E ele achou que era uma outra igreja cheia de gente. E, na verdade, era Deus tirando ele da sede para me honrar. E eu orando, Deus disse assim, eu tiro o líder, mas eu te honro. E eu não tinha entendido. E ele foi para outra igreja. E quando ele foi para outra igreja, o pastor que veio assumir a sede, a primeira coisa que ele fez foi me ungir. A obreira da casa do Senhor. Aí. Então, Deus trabalha sempre de acordo com aquilo que Ele tem para você. Sim. E não de acordo com aquilo que você acha que tem. Por isso que a gente não pode desistir. Quando a gente vê que está perdido, quando a gente vê que acabou, não acabou. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel em todas as suas promessas. E depois Ele mesmo voltou da outra igreja, e aí Ele mesmo me ungiu a diaconisa. E quando Deus me usou algumas pregações, como a Vanilde Bordieri, para dizer que já tinha dado 7 anos e que Deus tinha uma nova obra sobre a minha vida, eu fui direto para a Assembleia. Achei que era lá. Achei que a Assembleia é o seu lugar. Achei, agora eu vou para a Assembleia, né? Porque eu já pregava bastante nas Assembleias. Os outros falavam, até achavam que eu era da Assembleia, né? Então, falei, vou para a Assembleia. E quando eu cheguei na Assembleia, a mulher foi buscar uma cadeira para mim e Deus falou para mim assim, não é aqui que eu... Aqui. Na hora. Ia vir até Léa Mendonça, eu lembro de todos os detalhes. Porque são marcantes você ouvir a voz de Deus, né? Muito. E a mulher estava com tanta atenção comigo, ela falou, vou buscar uma cadeira para você, aquela multidão de gente dentro da Assembleia, na Bauru. E quando ela veio com a cadeira, eu falei, irmã, Deus abençoe, mas eu vou ter que ir embora. Eu nem fiquei. E quando eu cheguei na Batista, Renovada Getsemane, eu lembro que eu falava para Deus, Deus, não é aqui que o Senhor quer, eu não. Eu olhava os irmãos tudo quietinho, né? Um louvor tocando e o povo tudo quietinho. Não tinha glória a Deus, era um glória a Deus no começo e outro lá no final, né? E às vezes tinham no meio, né? Quando o pastor pedia. E aí eu falava, meu Deus, eu vim de uma igreja que era glória a Deus do começo ao fim, e línguas estranhas, né? Porque aí eu já tinha aprendido fogo, né? Aí eu já sabia o que era, né? Então eu imaginei ir para outra igreja com fogo, né? E aí eu falava, Gislane, vamos para a igreja. Ela falava, nossa, mas será que é lá mesmo que Deus quer, né? E aí será que você está escutando direito? E a diaconisa Gisele, não, fica aqui com nós, né? Minha mãe sempre orou, né, para a gente fazer parte desse ministério, né? E a mãe dela faleceu, né? E a mãe dela faleceu falando, um dia vocês vão trabalhar com o pastor Gilmar Arantes. Ele é um homem de Deus e eu torço para um dia vocês fazerem parte com ele, que ele precisa de vocês, vocês precisam dele. Eu vou sentir que vocês estão bem cuidadas, independente de onde eu estiver. Eu sei que se você estiver lá, vocês vão estar bem cuidados, porque ele é um pai, ele é um amigo, ele é um pastor, né? Ela falava direto isso para nós, né? Falava, tá, no tempo certo, quem sabe. Mas quando chegou a hora mesmo, a gente olhava para a igreja e falava, não pode ser que Deus vai trazendo aí para cá, não. Eu acho que a gente levou esse tempo aí de uns 6 meses, 7 meses, assim, para querer ir para um culto. Sabe aquele dia que você está trocando e falando assim, vamos no culto? Que está passando aquele negócio de nós. Dava aquela desânimo de trocar de roupa para ir. Será que eu vou? Aí eu olhava uma para outra e eu pensava dentro de mim, não posso mostrar que eu não quero ir, porque aí ela vai desistir. Aí todo mundo vai parar. Precisa motivar. Eu pensava na hora, eu falei, nossa, eu tenho que mostrar um ânimo, né? Para ela se animar e ela querer ir. Mas tinha dia que era difícil, né? Eu olhava para ela, ela já via em mim que eu não queria ir, né? E depois, quando a gente foi se achegando, aí os glória a Deus foi começando a aparecer, né? A igreja foi ficando fervorosa, a igreja foi sendo transformada. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi que, quando eu falei isso para o pastor Gilmar, ele disse, filha, vocês não precisam ser como nós. Em qualquer lugar que você estiver, vocês têm que ser vocês. Vocês têm que andar nos passos que Deus ensinou vocês a andar. Você tem a sua identidade. Você entendeu? Então, ele disse assim, não é porque vocês vêm para Batista que vocês têm que andar como uma Batista, que você não pode dar glória a Deus, que você não pode falar em línguas. Vocês têm que andar como vocês querem andar dentro daquilo que Deus tem para vocês. Ele falou, vocês vão andar aqui na igreja, vocês vão fazer a obra de Deus segundo aquilo que Deus tem com vocês. Então, essa liberdade que ele concedeu, e eu acho isso sensacional, porque é difícil
você encontrar pastores que te dá liberdade para isso acontecer. Sim. É difícil você encontrar pastores que quando você faz um evento, que o evento dá mais do que os cultos dele, ele não quer subir no altar para se aparecer, ele não quer tomar o seu lugar, ele não quer te parar. Ele deixa fluir. E eu acho isso lindo dentro da Batista Renovada Getsemane. É uma das coisas que eu acho que, depois que eu enxerguei mesmo que era ali que Deus quis e que eu pude andar na direção e na visão de qual Deus me chamou, foi o que mais eu acho que alegrou meu coração. Foi ver que nós somos uma igreja que eu nunca vi alguém brigar por cargo. Sim. Isso é verdade. E com isso daí, você trabalhando ali na igreja ali, hoje você está solteira ainda. É difícil ser solteira e missionária ao mesmo tempo? Como que as pessoas enxergam você nisso? Ou não tem dificuldade nenhuma em relação a isso? Olha, Alex, eu acho que a maior dificuldade ela é criada por nós. Eu não acho dificuldade em ser missionária e ser solteira. Até porque, se você se lembra no começo da nossa conversa, eu fui comparada com Saulo, que se transformou em Paulo. E Paulo não casou. Não. Então, talvez ali Deus já estivesse dizendo algo geral na minha vida. Se hoje ele mudar, ou se hoje ele tivesse a promessa, eu vou receber com todo carinho aquilo que Deus tem para mim. Mas se ele disser que eu vou vencer um bom combate, que eu vou combater um bom combate, que eu vou vencer ele, que eu vou guardar a fé, para mim já é suficiente. Tudo que Deus faz na minha vida, para mim, já é suficiente. Então, assim, é lógico que há acusações, como há acusação se eu sou solteira e sou casado, o casado tem, o solteiro tem. A perseguição que o casado tem, o solteiro tem. Pode vir de diferentes ângulos. Mas todas as batalhas, em qualquer fase, ou solteira ou casada, dentro do reino, você vai passar. Até porque a Bíblia é bem clara em dizer que o trigo e o joio caminham junto. Então não tem como o joio não te cutucar. Né? Ele não tem como ele não crescer ali, vamos dizer uma palavra, apurriando você. Sim. Ele vai estar ali. Então, eu vou passar esse tipo de confronto, eu vou passar alguns tipos de acusações. Ah, você escolhe demais. Ah, você não tem porque você é assim. Ah, você não... Ah, vai ficar assim. Está 42 anos e ainda está solteiro. Ah, mas você não vai casar? Vai ter. As pessoas ficam tentando arrumar a pessoa para você. Tenta arrumar pessoas para mim. Quantas pessoas já tentaram arrumar e depois Deus mostra, aí elas falam assim, não, tem razão, não era bom para você. Eu me lembro que uma vez eu até estava questionando o pastor Gilmar na porta da igreja, dizendo, nossa, pastor, quanta pessoa querendo arrumar gente para mim e Deus não me fala nada, né? Será que eu estou escolhendo demais? Será que eu não estou ouvindo Deus, né? Sim. E foi uma coisa tão engraçada que chegou um mendigo e ele parou em frente da igreja e só estava eu e o pastor, né? Porque a gente sempre fechava a igreja da Belo Horizonte, nós dois, né? E eu estava fechando a igreja e esse mendigo parou. E ele olhou para mim e começou a conversar, pediu um dinheiro para comer. E o pastor falou para ele, mas você vai comer mesmo? Ele falou, vou comer. E dali ele até esqueceu do dinheiro e começou a abrir a bolsa dele. E lá na bolsa dele tinha a Bíblia em espanhol, tinha a Bíblia em inglês, tinha a Bíblia em português, tinha livros sensacionais de todas as 3 línguas. Ele falava em inglês, ele falava em espanhol, e ele disse, eu era um obreiro, um presbítero da casa do Senhor. E eu desviei porque quando a minha mãe morreu, o meu pastor não me acolheu. Não perguntou se eu precisava de alguma coisa, tal. E ele foi falando. E de repente ele olhou para mim e ele disse assim, sabe por que nenhum desses homens que passou do seu lado e que as pessoas oraram para ser seu, não foi? Eu olhei para o pastor Gilmar, ele olhou para mim, né? Ele disse assim, porque nenhum está à sua altura daquilo que Deus tem preparado para você. Então, naquele dia, Deus me respondeu. E para mim, eu falo que não é luta ser solteira, por quê? Porque Deus me responde. Porque eu sou uma mulher que oro. E todo aquele que ora tem resposta. Então, todos os momentos que eu me sinto necessitada de ter alguém, eu busco Ele. E Ele me preenche no lugar desse alguém. E quando eu busco porque eu sou solteira, para que eu ainda estou solteira e não por quê, Ele sempre diz que há um tempo determinado para todas as coisas.
Sim. E um dia eu até questionei, falei, nossa, mas todo mundo fica falando a minha idade e questionando, e aí? E vai aparecer, e às vezes aparece uma igreja, eles nem olham se tem aliança não, né? Já está dizendo, olha, missionária, chegou um aí, né? Chegou. E eu fui falar com Deus e Deus me disse, filha, você acha que isso não aconteceu com Abraão? Verdade. Então, se eu disser, Deus tem uma promessa de casamento na minha vida, todos vão ficar falando, nossa, mas 42 anos não chegou ainda essa promessa? Nossa, mas você vai ter quantos anos quando você casar? E quantas dessas foram as perguntas para Abraão, quando ele disse que Deus ia fazer ele gerar numa idade que para o povo e para o corpo, já não era nem só para o povo, mas era para o corpo dele, para o corpo da esposa e para o povo, ele já não podia mais gerar. Já era bem avançado. Era totalmente impossível. Então, Deus é um Deus que, para quem crê, Ele trabalha na sua impossibilidade e não na sua vontade. Porque na nossa vontade ia dar tudo errado. E Deus sempre trabalha na nossa impossibilidade. E sabe por quê? Que eu vejo um Deus que trabalha na nossa impossibilidade? Porque quando a gente vai até a impossibilidade, isso quer dizer que a gente deseja, quer, lutou e permaneceu querendo. Nada te desviou da vontade de querer. Ninguém chega ao impossível sem antes não ter passado percurso de luta, sem antes não ter passado momentos de querer desistir, mas está ali. E quando você chega à beira do impossível, é onde Deus se revela. Moisés e aquele povo não desistiu, mas quando eles chegaram no impossível, aí o mar se abriu. Então eu acredito nisso. Eu acredito que aquilo que Deus tem preparado para nós só chega quando você vence todas as etapas e depara com o impossível. Aí você deixa na mão dele que ele faz. Galera, essa foi a história da missionária Elaine. Elaine, dentro de todas essas provações, de todas as coisas que aconteceram na sua vida, muitas pessoas às vezes estão passando pela mesma coisa que você. Qual que seria o seu conselho, uma palavra de vida que você possa trazer para essas pessoas para ajudar elas a superar e conseguir alcançar os objetivos delas e se aproximar ainda mais de Deus? Então, André, dentro de toda a minha trajetória, e que eu acredito ter muito mais ainda para viver, mas até aqui me sustentou o Senhor, a palavra que eu tenho para dizer é que está em Filipenses 1, que diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então, dentro dessa palavra que ela sempre viveu dentro de mim, eu sempre tive a expectativa de viver aquilo que Deus me completava, aquilo que eu precisava, Ele me completava. Aquilo, quanto mais eu ia passando as lutas, mais eu acreditava que Deus era suficiente para me completar. E a palavra que eu deixo para todos é essa, que eles possam olhar verdadeiramente, que o olhar deles estejam fielmente em Deus. Porque só Ele pode completar qualquer obra, não é o homem. O homem não completa a obra. O homem não te escolhe para a obra. E dentro desse contexto, eu deixo o versículo que está em Atos 9, quando Deus chama Paulo. A primeira coisa que Ananias diz para Deus é: Senhor, esse homem é mau. Esse homem fala mal dos crentes, esse homem persegue crente. E aí Deus vem com uma resposta para eles dizendo assim: este homem é vaso escolhido, e que foi escolhido para ver o quanto vale sofrer por mim. Galera, esse é o canal Quem É, e gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus e depois a missionária Elaine e a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Galera, muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores: Marília Manzato Furlan Foto e Vídeo, Estúdio 6, Êxtase Som e Luz, Seven Tech e Aquários Pizzaria. Porventura a gente vai comer a pizza agora, que tá uma delícia, galera. Deixe nos comentários algumas sugestões de pessoas que vocês querem que a gente traga e tudo mais. Galera, ainda mais, compartilha, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se vocês querem mais uma vez a Elaine aqui conosco, a missionária Elaine, comenta aí no comentário: eu quero, chama de novo, que a gente traz ela novamente. Contamos com você. Não esquece, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário de avaliação. Isso é muito importante para nós. Obrigado a todos, e quem é, continua junto com a gente.